Por que o Toby era tão idiota daquele jeito? Vem Por que o nerd, canal Vem Obito, Nerd. quando era chamado de Toby, parecia tão engraçado, cômico e até mesmo um grande bobalhão? Bom, todo mundo sabe. Quem assistiu Naruto sabe, ou quem assistiu meu canal já há anos aqui, sabe, eu fiz um vídeo muito velho Ele sobre isso. fingia ser assim ou era outra pessoa no lugar dele? Será que era outra pessoa? Quem será que era, se era? No vídeo de hoje, vamos analisar as aparições de Toby ao longo de Naruto e tentar entender por que sua personalidade no início era tão brincalhona e infantil, mas depois mudou drasticamente. Então, sem mais enrolação, bora começar. Obito Uchiha foi um dos grandes vilões de Naruto Shippuden, trabalhando junto com Madara para realizar o Tsukuyomi infinito. Sua história é complexa e cheia de reviravoltas, mas não vamos recapitular tudo aqui. Se você clicou neste vídeo, já deve conhecer bem o personagem e sua trajetória. Aliás, se ainda não assistiu ou leu Naruto por completo, fica o aviso de que haverão spoilers. Um dos grandes debates entre os fãs é sobre as primeiras aparições de Obito, como Toby, quando ele tinha uma personalidade exageradamente engraçada, quase infantil. No início, parecia ser apenas um personagem bobo, que arrancava boas risadas ao lado de Deidara. Mas a grande reviravolta veio quando descobrimos que, na verdade, ele era o oposto disso. A primeira aparição de Toby acontece logo após a morte de Sasori, quando ele recupera o anel do Akatsuki e comemora a possibilidade de entrar na organização. Curiosamente, nessa cena, ele está acompanhado apenas de Zetsu, um dos poucos que conhecia sua verdadeira identidade. Isso levanta a questão: por que ele agia de maneira tão espalhafatosa se Zetsu já sabia quem ele era? Vamos responder a isso mais adiante. Bom, eu já falei disso num vídeo há 6 anos atrás. Só que o que mais pega, todo mundo sabe o que é aqui, tá? O que mais pega, mano, de tudo isso é o fato do Toby ser muito engraçado em alguns momentos, e do nada ele tá engraçado aqui e pum, ficava fechado. Do nada. Porque a gente sabe que isso aqui, na verdade, era o Zetsu branco, né? O Zetsu branco tava no lugar, esse era o Toby. O Zetsu branco, eles ficavam trocando entre Toby e Obito. Essa é a verdade. O ponto mais interessante é, cara, tinha horas que o cara tava muito brincalhão, aí ele ficava sério, mas do nada. Pô, mas como é que eles trocaram de lugar? É aí que vem, sim, as teorias e explicações de que, sim, o Obito, às vezes, sim, tinha que fazer essas palhaçadas. O Obito tinha que fazer, não era só o Toby. Ah, toda vez que ele tava avacalhando era o Toby. Não, às vezes sim, era o Obito. E sendo o Obito, ele tinha que fazer aquilo pra quê? Porque ele era um ninja. E os ninjas, primeiramente, têm jutsus de troca de voz, de mudar a voz e também de imitar outros, jutsus de transformação. Ele estava usando o jutsu de voz para mudar a voz dele. Que ele estava mudando a voz para a voz do Madara, às vezes quando ele usava a voz, aquela. Quando ele usava, ele era o Toby do mal, né? Ele usava aquela voz tipo do Madara. Então já era uma mudança, um jutsu de mudança de voz. E quando usava a voz do Toby, ele tinha que usar esse jutsu de voz também. Que às vezes ele tinha que agir como idiota. Por quê? Porque esse era o papel dele dentro da Akatsuki para não quebrar todo o plano que ele tinha. Então ele precisava fazer aquilo. Ah, ele tá se passando de idiota. O Obito não quer fazer isso. Sim, ele ia fazer porque ele é um ninja. Não é idiota, criou um plano. Ele criou um personagem para ficar no lugar dele, para ficar trocando com aquele personagem, um personagem que não levantasse suspeitas dos outros integrantes da Akatsuki, que não saberiam quem era o verdadeiro líder da Akatsuki, que era o Obito, né? Ele era o verdadeiro líder. A partir desse momento, Toby se torna parceiro de Deidara e juntos capturam a Três Caudas. Esse detalhe é significativo porque a besta estava diretamente ligada ao passado. Outras horas que a galera fala, já entrando nisso, né? Ah, mas como é que o Toby, no caso, usava jutsu do Obito? Porque às vezes era o Obito e às vezes ele não tava usando jutsu. Quando ele usava assim, ele tava brincando e do nada. Principalmente naquela luta contra o Naruto e o Kakashi, eu acho que eles têm uma breve luta. Várias vezes ali ele usa os jutsus do Obito, né? Que é o Kamui. Mas como o Toby usava os jutsus do Obito? Porque ali era o Obito naquele momento. Como eu falei, mudança de voz. Mas às vezes que ele tinha que entrar na árvore, era simplesmente o Toby. O Toby tem essa capacidade, né? Então era só ficar um trocando um trio e outro. É simples de entender. Passado trágico de Obito, já que Rin morreu justamente por ter se tornado a Jinchuriki dessa criatura. Esse evento foi um dos grandes motivadores para que Obito seguisse os planos de Madara. No capítulo 354,
Tobi aparece em uma reunião do Akatsuki, ainda mantendo sua personalidade brincalhona. Depois, durante a luta de Deidara contra Sasuke, ele age como suporte, ajudando a plantar explosivos e fazendo comentários engraçados. Mas quando Deidara morre, acontece uma das grandes reviravoltas da história. Obito aparece para Pain e revela que ele é quem está por trás de tudo, adotando o nome de Madara Uchiha. Mesmo assim, no capítulo 380, ele volta a agir como Tobi para distrair os ninjas de Konoha durante a luta entre Sasuke e Itachi. Somente após a batalha, quando recebe a notícia de que Sasuke venceu, ele abandona de vez sua personalidade cômica e mostra seu Sharingan, mudando até mesmo o tom de voz. Muitos fãs criaram teorias para tentar explicar essa mudança brusca. Uma das mais populares diz que não era Obito quem aparecia nesses momentos cômicos, mas sim o Guru-Guru, um Zetsu branco que tem uma personalidade idêntica à de Tobi. Essa ideia faz sentido, já que Guru-Guru usava uma armadura em espiral parecida com a máscara de Tobi e já tinha interagido diretamente com Obito. No entanto, essa teoria tem falhas. Durante a captura da Três Caudas, Obito é mostrado pensativo, como se lembrasse de seu passado, o que Guru-Guru dificilmente faria. Além disso, na luta contra Sasuke... Como eu falei, não, aqui, o problema da galera é que eles pegam, não, ou é ou não é, não existe isso. Ou é o Tobi ou não é o Tobi, não. Às vezes era o Obito sim, cara. Como eu falei, às vezes era o Tobi. O Tobi, quando eu falo, é o Guru-Guru. Às vezes era o Guru-Guru e às vezes era o Obito. Sim, é um fato, porque não dá para ser só o Obito fazendo aquilo. E obviamente o Obito, vários desses momentos, com certeza era o Obito, mas alguns desses momentos possivelmente era o Guru-Guru também, tá entendendo? Só que como, digamos assim, digamos que o Obito falou o seguinte, o Guru-Guru, vai lá, dito branco, né? Vai lá e toma, tu é o cara da Katsuki, que fica lá no meu lugar. Quando eu não tiver, é tu. Daí o Guru-Guru vai agir da forma dele. Aí como o Guru-Guru já agiu daquela forma, o que o Obito vai ter que fazer? Vai ter que agir da mesma forma, você não vai mudar de personalidade. Ele pegava a mesma forma do Guru-Guru e agia como o Guru-Guru, quando ele aparecia, tá entendendo? Então, digamos assim, se ele teve que usar o Guru-Guru uma vez, ele teria que usar a personalidade do Guru-Guru pra sempre. Porque senão ele ia abrir suspeitas sobre ele. Então, como é que esse cara muda de personalidade assim tanto? Ele era de um jeito, agora de outro. Tá entendendo? Então só depois que tudo aquilo que ele revela quem ele é, aí ele para de usar aquele fingimento. Então o Obito sim agia igual o Guru-Guru, porque ele tinha que agir igual o Guru-Guru, já que o Guru-Guru também era o Tobi. Ele usa sua intangibilidade para escapar de ataques, uma habilidade do Mangekyo Sharingan, confirmando que era Obito quem estava ali o tempo todo. Não, Outra tempo teoria todo, não. sugere que Obito estava constantemente usando Guru-Guru como armadura e que eles trocavam de lugar para manter o disfarce. Sim. Mas essa ideia também não se sustenta, pois quando Obito realmente usava Guru-Guru como armadura, seu visual era completamente diferente, coberto por uma casca branca. Durante as cenas cômicas, ele usava apenas a máscara laranja, sem a mesma aparência de quando estava fundido ao Zetsu. Não, mas não, ele não usava como armadura. Era o Guru-Guru, porra. Então, qual é a verdade sobre a personalidade de Tobi? Bom, a resposta é mais simples do que parece. Era realmente Obito fingindo ser idiota. Ele imitava a personalidade de Guru-Guru para despistar os membros do Akatsuki e os ninjas do mundo shinobi. Obito era um personagem sério e frio, cujo único objetivo era completar o... Esse cara não tá mentindo aqui no vídeo. A questão é que ele tá preto no branco, não é só o Obito e deu, não, é só o Obito e fecha o olho para enganar, porque ele usa, não, sim, ele fez isso, é verdade, o que ele tá falando é verdade, o Obito fez isso. Mas por que o Obito faria isso? Para poder usar o Guru-Guru como vantagem também. Usando o Guru-Guru ele tinha vantagem, porque o Guru-Guru era um personagem que tinha ligação com todos os outros Zetsu branco, tá ligado? Com o Zetsu negro também, entende? Essa ligação que é muito importante. Não era só o Obito, não era o Obito sempre. Ele fez isso porque ele era um personagem que queria, não sei, não, pera, sim, ele fez isso porque precisava fazer. Ele fez isso, era o Obito. Ali era o Obito. Vários momentos era o Obito, mas em alguns momentos também o Guru-Guru. O Tsukuyomi infinito. É difícil associá-lo a uma personalidade tão brincalhona. Tanto que em muitos momentos ele nem mostra o Sharingan, tá ligado? Não mostra que é ele. Mas devemos lembrar
que ele era capaz de qualquer coisa para realizar seu plano. A morte de Rin foi um divisor de águas em sua vida, destruindo sua fé no mundo e levando-o a acreditar que a realidade era cruel. Madara manipulou sua dor, fazendo-o enxergar o Tsukuyomi infinito como a única solução. Com isso, Obito se tornou um dos maiores antagonistas da obra, cometendo atrocidades como atacar Konoha, auxiliar no massacre de seu próprio clã e manipular o Mizukage da Vila da Névoa. Diante de tudo isso, fingir ser um palhaço para enganar o Akatsuki não era um grande sacrifício para ele. Atenção, freguesia, o carro novo passando na tua rua, para pedir para que o senhor se inscreva no canal, apoie a gente sendo membro. Os membros pedem vídeo e eu trago o vídeo aqui, análise do vídeo e react dele, tá bom? Sendo membro, tu ajuda o canal financeiramente, mas se não pode ser membro, se inscreva no canal, que assim tu vai ajudar a gente a continuar o trabalho para vocês. E outra coisa, onde eu consigo essas regatas, porque eu tenho várias, né? É o meu uniforme aqui de vida, regata estilo americano, estilo Wolverine, aquele pique todo, te deixar bolado no azeite. O link vai estar na descrição para vocês. Ele precisava garantir a confiança dos membros da organização e evitar qualquer suspeita até o momento certo de se revelar. Quando finalmente decidiu agir, usou o nome de Madara para espalhar o terror, como fez ao se revelar para Kisame, ao abordar Sasuke após sua luta contra Itachi e ao declarar a Quarta Grande Guerra Ninja. Além de funcionar dentro da história, esse disfarce também serviu como um excelente recurso narrativo. No início, Tobi era um alívio cômico, mas depois se tornou um dos momentos mais impactantes do anime. Muitos fãs se lembram da cena em que sua voz muda e ele mostra seu Sharingan, deixando todos boquiabertos. Por fim, por que ele mantinha esse disfarce mesmo quando estava sozinho com Zetsu? A resposta é simples. Nós, o público, também estávamos ali. O autor utilizou esse truque para enganar os espectadores. Sim, tá. Tu tá levando pra vida real. Quando a gente leva as coisas pra vida real, é outra análise, irmão. Pera aí. Tá aí tu vai analisar diferente. Tu vai ter que analisar, não. Óbvio que a gente deveria ser enganado. O Kishimoto queria essa transição. Ele botou um personagem ali que ninguém dava nada. E papapá, quando vê, toma, esse é o personagem principal da obra agora. Esse é o vilão, esse é o foda, papapá. Sim, por isso que ele agia daquela forma na frente. A questão aqui, como se explica isso dentro da obra, na história da obra, não fora. Tá entendendo que tem essa divisão? Às vezes a gente olha a obra de dentro da história porque ele agia assim, com o Zetsu. Não precisava agir dessa forma, poderia ficar sério. Mas a gente estava olhando, então ele ficava. Mas não tinha ninguém olhando. O que ele fazia? Nesse momento a gente explica como. Ali era o Guruguru. Tá entendendo? Ali era o Guruguru naquele momento. Então a gente explica assim. Por isso que a gente fala que existe o Guruguru e existe o Obito. Ambos com a mesma personalidade, no mesmo cara. Quando o Obito não podia ser o Tobi, o Guruguru era o Tobi. Quando o Guruguru saía, o Obito voltava a ser o Tobi. Entende essa diferença? É por isso que dentro da obra, não na visão de fora dela, a gente explica isso sendo o Guruguru que trocava de lugar. E tornar a revelação ainda mais impactante. No final das contas, Obito sempre esteve fingindo essa personalidade excêntrica, provando que sua astúcia ia muito além das batalhas. Gostei do vídeo? Dá o like, se inscreve no canal, beijinho e até o próximo vídeo. Fui!